Nesse momento eu concedo a palavra ao senhor Flávio Kapczynski, representante da Academia Nacional de Medicina, por até 10 minutos. Excelentíssimo senhor senador Marcos Pontes, muito obrigado pelo convite para poder participar dessa importante sessão. Registro também a presença do meu confrade Marcelo Morales, da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, Marcelo, por ter nos ajudado nesse planejamento, e da nossa magnífica reitora Márcia Barbosa, que me convidou então para fazer essa apresentação em nome da nossa universidade, onde, embora atuando na área da medicina, mais particularmente da psiquiatria, eu atualmente atuo como pró-reitor de pesquisa. E gostaria de trazer para vocês o seguinte fato, né? As pessoas que apresentam transtorno de saúde mental, elas não têm uma doença que fica lá no éter, é uma doença que está na cabeça, no cérebro, e o cérebro está no corpo, certo? Ninguém imagina que ter uma doença mental grave reduz a expectativa de vida em até 20 anos, certo? Então, nós não estamos falando de algo que está lá na estratosfera. Ele está afetando o corpo das pessoas e, felizmente, o Ministério da Saúde tem cada vez mais encarado os transtornos mentais na área das doenças crônicas não transmissíveis, né? Ter depressão por muito tempo traz a síndrome metabólica, que traz o infarto, que traz o AVC, né? Então, as quantidades mundialmente são números estratosféricos, né? E o grande desafio é como lidar com essa epidemia silenciosa que são as doenças mentais. Vejam só aqui a taxa de suicídio no Brasil, tá? Então, a ponta do iceberg quando se fala em doença mental, subindo, né? Muitos países que tiveram ações focadas para o tema da saúde mental, Austrália, Canadá, países escandinavos e países europeus de uma forma geral, a taxa de suicídio vem decaindo. No Brasil e nos Estados Unidos, assim como em outros países, o número de suicídios está aumentando, e o nosso estado do Rio Grande do Sul, por várias razões pouco entendidas ainda, é o estado que tem o maior número de suicídios por 100 mil habitantes por ano, 12,8, que é para quase o dobro da média nacional, que é 7,6, que tem aumentado, como eu disse, de forma preocupante, particularmente entre nossos jovens de 18 a 30 anos que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Bom, então, dado esse cenário que já é complexo, nós temos as emergências climáticas que agravam todas essas situações, como já foi mostrado, né? Então, a grave emergência climática que passamos no Rio Grande do Sul nos levou a fazer essa reflexão, né, na nossa universidade, em parceria com universidades de diversos locais do mundo. Aqui uma reflexão que a gente fez com os colegas da Espanha, onde, através de uma flash flood, né, então uma inundação muito rápida, perderam-se mais vidas na cidade de Valência do que em todo o estado do Rio Grande do Sul. O problema apareceu no Rio Grande do Sul, né, é um problema mundial, e ele está acontecendo Brasil afora, portanto, essas soluções não são soluções para o nosso estado, elas são para o Brasil e são para o mundo. Vejam que quando há inundações, certo? A gente já não está mais falando de estudo, nós estamos falando de meta-análise de estudos, que é o nível mais alto de evidência. Ter inundações piora a saúde mental em vários aspectos e, como foi mencionado pelo senador, essa saúde mental não se recupera muitas vezes depois de passado o desastre. E é aí que começam os nossos problemas. Vejam aqui nesse mapa a extensão, né, das áreas afetadas, e as vermelhas são aquelas em que nós tivemos mortes. Basicamente acompanha as grandes bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.
E nós, na universidade, no dia 0, quando começaram as inundações, nós começamos a pesquisar e, em tempo real, trazer o que eram os marcadores, né? O que produzia o maior impacto psicológico. Claro que, evidentemente, sair de casa com urgência, deixando tudo para trás, é o pior, né? Mas participar de resgates, né, também é difícil, porque a pessoa que está resgatando, às vezes ela tem uma escolha de Sofia, ela tira o idoso de cima do telhado ou ela entra na casa para pegar uma criança. Nem sempre dá para fazer tudo ao mesmo tempo, gerando situações de trauma. Idades mais avançadas, o sexo feminino sempre é mais vulnerável, renda baixa, evidentemente, né? E mais do que tudo isso, se a pessoa encontra apoio psicológico, ela fica bem menos prejudicada. Então, aí, né, a gente vê como a ciência e os estudos podem nos dar um mapa de onde nós devemos intervir. Bom, os desastres naturais que vêm ocorrendo no mundo, eles estão seguindo esse tipo de progressão, certo? Então, não adianta correr atrás da máquina, nós temos que ser disruptivos e agir antes. Né? O que nós fizemos? Com verbas do MCTI, montamos na nossa universidade uma rede nacional de saúde mental. Ela é sediada na URGS, mas ela está em todos os estados da federação, onde pela primeira vez nós vamos determinar a prevalência das doenças mentais no Brasil. Senador, essa prevalência não foi feita. Tá? É a partir desse financiamento do MCTI que nós teremos um dado quanto tem de autismo, quanto tem de depressão, quanto tem de demência, né? E esse estudo, né, de uma rede montada com a verba do MCTI está em campo fazendo justamente isso. Né? Então, ali está a nossa confreira da Academia Nacional de Medicina, Margarete Dalcomo, que gentilmente se ofereceu como uma garota propaganda da nossa iniciativa, disseminando o Brasil afora, né, essa iniciativa tão importante. Lembrando que não faremos somente na população em geral do Oiapoque ao Chuí, mas também nas universidades públicas, onde existe uma grave crise que todos devem conhecer, de saúde mental, suicídio, e essa população também será estudada. Bom, onde nós queremos chegar? Onde que a tecnologia e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul pode ajudar? Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas os nossos celulares certamente estarão máquinas potentes, né, para processamento de dados, né, e os brasileiros são dos povos que mais utiliza o celular. Se nós não precisamos necessariamente ter mais médicos em todos os lugares do Brasil. Se a gente tiver mais tecnologia e os postos de saúde, nós podemos levar os melhores diagnósticos. Como que a gente produz isso? É com o que se chama de Deep Tech, né? Vamos olhar um pouquinho para esse conceito, porque é o que tem movimentado as ações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o investimento em áreas disruptivas, né? Computação quântica, biotecnologia, inteligência artificial, esses métodos que vão nos dar a possibilidade de superar as grandes questões do Brasil, como a desigualdade, como a questão da degradação do ambiente e como as dificuldades de acesso ao sistema de saúde, né? Então, talvez você não tenha um posto do lado da sua casa, mas se você no seu celular tiver os caminhos onde você pode marcar um exame e organizar os seus cuidados de saúde, você estará bem cuidado, né? E a URGS é, de fato, uma das universidades melhor posicionadas no Brasil em termos de Deep Tech, né? É a melhor universidade pública brasileira e com essas condições. Nós iniciamos o tratamento de saúde via remoto, né, já com 4,8 milhões de acessos, regulando a entrada do SUS, né, diminuindo as filas de espera com a nossa tecnologia. E tecnologias adicionais vindas da área de biociências
vejam só, esse é um exame que nós estamos desenvolvendo que separa autismo de doença bipolar. No adulto, sobretudo, é muito fácil confundir uma coisa com a outra. E com esse teste, que está sendo desenvolvido em nossos laboratórios, nós poderemos, através de um exame de sangue, dar esse tipo de resposta. No autismo, são genes e moléculas ligadas a neurodesenvolvimento. No bipolar, é inflamação, separa claramente uma coisa da outra. Essa jovem ganhou um prêmio, já está no finzinho, mostrando genes específicos que previnem o desenvolvimento do Alzheimer, certo? Então, esse mapeamento nos dá vantagens de como enfrentar essas doenças crônicas não transmissíveis, como são as doenças mentais. Voltando, como que nós criamos essa resiliência necessária para tratar doença mental, que já é um problema tão sério, agravado pelas mudanças climáticas? Com tecnologia. Tecnologia da informação, acesso, certo? Desenvolvimento de técnicas que, longe dos centros de excelência, possam ser diagnosticados problemas complexos. Autismo com teste de sangue, ou mesmo na criança autista, com técnicas que desenvolvemos de monitorando os movimentos oculares, que pode ser feito remotamente, darmos um diagnóstico assertivo e os melhores cuidados. Muito obrigado, senador.